Olá, pessoal. Aqui é o Denilson do Linguagem Diplomática e hoje eu estou aqui com o nosso querido Leonardo Matos, nosso professor de francês. Tudo bem, Léo? Como é que você está? Tudo bem, professor Denilson, tudo certo. Ok, joia. Vamos lá. Hoje nós vamos discutir aqui um tópico importantíssimo, né? Nós já fizemos aqui no canal o mesmo processo com o Wagner, né? Falando sobre as provas de português. E hoje nós vamos discutir aqui o perfil da prova de francês, né? Da terceira fase. E o Léo vai explicar aqui para a gente, né? Sobre o resumo, quais são, né, enfim, o que que a prova exige do candidato, quais são as competências que você precisa ter, né? O mesmo sobre a versão, né? Então, Léo, eu vou compartilhar aqui a prova, né, na tela, para o pessoal acompanhar aqui com a gente. E, em primeiro lugar, né, aqui nós temos a questão do resumo, é a última prova, né, o CACD 2023. E a primeira pergunta para a gente discutir aqui seria o seguinte: o que esse tipo de questão espera do candidato, né? O que que ela espera avaliar do candidato? Então, professor Denilson, essa prova, né, o resumo, ele vem sendo, o estilo do resumo do CACD, ele vem sendo mantido nos últimos anos, o que é bastante positivo para quem se prepara para o CACD há um tempo, né? E, sobretudo, nossos alunos, né, do Linguagem Diplomática vão perceber que esse tema, né, da prova de 2023, Science et Politique, né, ciência e política, são temas cotejados em nossas aulas. Nós abordamos essa temática, trazemos essa temática à baila e temos aí o vocabulário com o qual nós estamos acostumados nas aulas, temos a estrutura do texto a partir da qual nós fazemos não só a aula de francês instrumental, mas também a aula de resumo, e isso eu gosto de chamar a atenção, por quê? Porque esse é um texto modelo, um texto padrão. É um texto com 5 parágrafos, é um texto adaptado, vocês vão perceber aí, né, no início do texto tem as reticências, né, entre colchetes. Contudo, o recorte do texto é feito exatamente para criar o efeito de que a banca precisa para a correção do resumo. Eu vou falar sobre isso detalhadamente. Vamos lá. No primeiro parágrafo, ele é um parágrafo que eu chamo de parágrafo exemplar. Por quê? Porque o articulista traz a questão, né? Ele coloca em cena a questão que é a dificuldade de comunicar dados científicos e aponta quais são as dificuldades ali encontradas. A questão política de se falar sobre dados científicos, quem vai impactar, a questão dos gurus que hoje em dia estão aí quase que no mesmo pé de, infelizmente, no mesmo pé de igualdade com os cientistas, né? Sem base nenhuma. Pessoas que não têm crédito falam em nome da ciência, então isso também é um entrave para os cientistas, e também a própria linguagem científica, né? Como essa linguagem, como eles devem se preparar para poder transmitir algo que é de relevância para o mundo. Então, nesse primeiro parágrafo, ele é exemplar por isso, porque ele traz a problemática, aponta 3 delas e, nos 3 parágrafos seguintes, ele desenvolve as ideias. Então, ele vem falando nos parágrafos, aos poucos, de como a transmissão da ciência se dá na sociedade, como essa transmissão ela é pautada por questões políticas, socioeconômicas, religiosas, financeiras, né? E por último, ele faz ali um resumo, né, do que ele disse no texto,
traz uma questão e aponta aí uma possibilidade, deixa o leitor com a questão. Agora, o que se espera do candidato? Espera-se que o candidato, ao ler o texto, e aqui nós chamamos atenção para a leitura instrumental, porque ele vai não somente fazer o levantamento daquelas palavras, das expressões que cotejam com o título do texto, mas também com os trechos essenciais que devem ser mobilizados na hora do resumo. O candidato deve se lembrar sempre que o resumo é dizer aquilo que foi dito no texto original com as suas palavras de modo isento. E para isso, nós temos estratégias. Terceira pessoa do singular, eu sempre falo isso em aula. Os tempos verbais, quais são os tempos verbais privilegiados do resumo, nós trabalhamos isso em aula também, né? E o que realmente precisa estar ali, né? Nesse texto que vai fazer com que a banca leia o seu texto com muita boa vontade e ele seja bem avaliado. Ok, então, digamos que, vamos lá, né, do ponto de vista da banca, né, é, seria tanto ali uma avaliação dessa, digamos, seleção de conteúdo, de tópicos ali no texto, quanto essa capacidade de reescrita e outra coisa também, né, essa reescrita, como você vê o cenário ideal, né? Só uma paráfrase, uma reconstrução de um novo texto a partir ali de tópicos selecionados, né? O que que seria ideal aí? Paráfrase, não. Né? É importante que o candidato saiba. É importante que o candidato saiba colocar em suas próprias palavras aquilo que está escrito no texto. Isso é o que se espera. Né? Isso está até escrito no enunciado da questão. Né? Elabore um texto com suas palavras, né? Isso está explicitado. Então, eu gosto sempre na preparação de deixar o aluno preparado para o cenário ideal. Né? Nós preparamos nossos alunos para esse cenário ideal, de ele ser capaz de conseguir se expressar. Contudo, nós sabemos, a prova de francês e a de espanhol é no sexto dia de prova, então você já tem ali um cansaço acumulado, você tem um tempo que é um tempo ainda muito contestado, né? Será que esse tempo é um tempo razoável de prova? Né? A gente acha que é um tempo que é pouco tempo de prova, então isso tem que ser levado em questão. Para quê? Para que o aluno saiba que é preciso mobilizar informações do texto, algumas dessas informações selecionadas previamente podem sim estar no texto original, tá? Aliás, no texto, no resumo, ele pode trazer sim informações do texto, mas cuidado, não é apenas um rearranjo das frases do texto no resumo. Quem está lendo o texto sabe qual é o texto-fonte e sabe quando os alunos estão fazendo isso, quando há somente um rearranjo. E esse rearranjo ele vai ser penalizado. Por quê? O rearranjo simplesmente, né? Porque Sim. lá na concisão e síntese, o texto vai sofrer com isso. Porque no texto original, ele tem a sua própria organicidade. Quando você rearranja à sua maneira, ele perde essa organicidade. Então, ele vai perder em quesitos como coerência, né? Que são fatores que podem prejudicar e muito o candidato. Então, pode, sim, trazer informações do texto que foram selecionadas previamente, informações essenciais, contudo, privilegiar a reescrita nas próprias palavras do candidato é o preferido. Ok. Então, resumindo aqui ainda sobre essa questão do resumo, né, para a execução do resumo,
Quais são as competências, então, que o candidato deve desenvolver para desenvolver uma questão dessa aí com boa performance, né? O candidato precisa saber ler, né? Quando eu digo saber ler, é muito mais para além de decifrar o código, né? É saber ler o que está aí nas entrelinhas, qual é o estilo narrativo, né? De que gênero se trata e qual é o posicionamento crítico do articulista. Sempre tem. Não existe texto, não existe filme, não existe música que não tenha um posicionamento ali, né? Sempre há, né? A gente tenta buscar o máximo possível a neutralidade. Contudo, ela não existe, né? A gente vai buscar, então, a partir dessa leitura, essa leitura mais atenta do texto, qual é a vertente ali empregada pelo articulista para que o candidato possa também transmitir isso no resumo. Então, a primeira coisa é ler, é a leitura, tá? A segunda capacidade é a capacidade de reorganizar o conhecimento que ele adquiriu nessa leitura, né? Que nós chamamos de a ordem em que o argumento chega, a ordem que esse conhecimento, esse conteúdo do texto chega para o aluno que está lendo, né? Como ele absorve e o mais importante, a ordem do argumento, que é a ordem que o aluno, o candidato, vai expressar essas ideias no texto. Então, ele tem que ter a capacidade de saber assimilar e entregar, né, para a banca um texto que esteja altamente conectado com aquilo que ele leu. Então, é sim capacidade de leitura, capacidade de reorganizar por meio da escrita as ideias do texto, e essa organização precisa, né, é obrigatório que essa organização seja feita de modo a respeitar as ideias com que o texto foi apresentado para o leitor. Ok, excelente. Vamos falar então da versão? Sim. Então vamos lá. Essa seria mais desafiadora que o resumo, ou o resumo é mais desafiador? O que que você acha? Eu acredito fortemente que a versão ela é mais desafiadora por, por um motivo muito óbvio, né? Você não tem elementos nenhum da língua francesa no texto fonte, no texto original, né? Você Sim, não não tem tem nenhum nada de suporte francês. ali, né? Como que você pode Exato, encontrar no resumo, né? exato. No resumo, nós ainda conseguimos lançar mão, né, de algumas estratégias, como eu disse anteriormente, de algumas ideias que podem sim constar no texto, no resumo. Então, essas ideias já estão escritas ali. Eu vou trazê-las de forma a dialogar com o resumo que eu proponho, né? Agora, a versão, ela não tem nada. É você caindo ali na selva e encontrar um jeito de sobreviver, né? E a sua sobrevivência está em decifrar aquilo que o oráculo está te dizendo, né? E ali o Sim. oráculo nos trouxe mais uma vez um texto literário. Olha aí a importância da literatura brasileira. Na versão em espanhol também é um texto, né? A professora Marina vai falar disso com certeza. É um texto de literatura brasileira, né? Um texto de 2023. A importância de cotejar nos estudos o hábito de ler, né? Para que entenda como se dão os diálogos, como se dão as falas. Então, respondendo, professor, a sua primeira pergunta, é, eu creio, né, eu estou convicto de que a versão ela exige muito mais do candidato do que o resumo, embora o resumo também seja uma atividade que tem ali seus pontos chave, né? Sim. Então, vamos lá. Aí, caminhando agora para o segundo
para outro ponto, né? O mesmo que discutimos ali, né? Então, o que que ela espera, né? O que que ela exige do candidato? Esse tipo de questão, né? Nós temos aí em todas as línguas estrangeiras, né? Enfim, Conhecimento exige o conhecimento da língua em uso, né? Porque nós vamos verter do português para o francês um texto que está 100% em português. Então, você precisa ter esse conhecimento da língua em uso, que vai muito mais do que somente o conhecimento de eu saber falar francês, de eu compreender o francês e de eu saber ler muito bem francês. Então, a língua em uso, um dos aspectos dela é a expressão escrita. E quando eu preciso lançar mão dessa capacidade, né, a expressão escrita, eu preciso mobilizar conhecimento de léxico, conhecimento de estrutura sintática, conhecimento de adequação ao registro. Isso é muito importante porque existem vários mitos, né, linguísticos. Um dos mais conhecidos é o mito de que a fala é menos formal do que a escrita. Esse texto está aí para desmentir, né? É um discurso do Joaquim Nabuco de alta performance linguística e o candidato precisa manter essa fidelidade na hora de fazer a sua versão. Ele não pode colocar, ele não pode simplesmente colocar uma palavra ali, professor Denilson, que é uma palavra de uma conversa entre mim e um amigo na mesa de um bar, né? Ele precisa sim. se lembrar de que é um discurso, o título, né? O discurso proferido na abertura da, da, da Academia Brasileira de Letras. Então, o candidato precisa entender isso e saber quais palavras, qual léxico manter e qual estrutura sintática também, porque no francês nós temos as inversões na hora de fazer perguntas, que fazem parte do registro padrão da língua. Então, aqui sim seria o momento de utilizá-las. Né? Quando utilizar, os alunos perguntam, quando utilizar as versões? Eu digo, quando forem necessárias do texto, ou seja, quando o registro linguístico do texto pedir. E aqui é um grande exemplo, né? Porque é um discurso altamente padrão da língua e precisa ser mantido no francês também, né? Vamos lá. E com base no histórico das provas anteriores, né? Quais são os gêneros textuais prováveis aqui nesse tipo de questão? São muito, eles têm mantido gêneros textuais no resumo, né, que são textos científicos, e na versão textos ou um, um só foi um trecho do João Baldo como como autor, né? Autor de ficção, e os outros foram sobre diplomatas, né? Sim, Textos sobre diplomatas. Aqui nós temos um discurso, então temos aqui uma inovação, né? sim. Uma inovação, mas que entra também nos textos de cunho literários, tá? Então, não houve muita variação. Os candidatos, né, os alunos do linguagem diplomática são preparados para esse conteúdo e para outros também, porque nós sempre tentamos alternar, né? Texto literário, texto sobre literatura, texto sobre vida e carreira diplomática e texto da diplomacia enquanto ciência humana, né? Então a gente sempre traz esses textos para que os candidatos tenham um repertório amplo de vocabulário, de conhecimento de léxico e de É, estruturas, né?
Eu também sempre falo isso sobre o inglês, né? Nós temos ali a possibilidade de ter um texto acadêmico, enfim, um discurso também, né? Embora eles tenham desaparecido um pouco nas últimas provas, né? Ou os literários, né? Que eu considero, de fato, os mais desafiadores, né? Quando eles aparecem, principalmente na versão, né? Ok. Bom, vamos lá. Outra pergunta agora aqui, ó, para fechar essa questão, inclusive, né? Ah, as competências do candidato para fazer aí, uma questão dessa com boa performance. Sim, o candidato precisa mobilizar, né, os conhecimentos adquiridos na questão de manter, né, a fidelidade ao texto original na hora de fazer a versão, então entender de que gênero se trata, qual é, por exemplo, nesse texto, temos a questão aqui, que ela é sempre presente, né, nos textos literários, dos tempos verbais. Predominantemente, podemos falar no passé composé, no imparfait e no indicativo présent, né? No indicativo, no presente do indicativo. Então, como o candidato vai verter o que acontece muito na hora em que eu estou corrigindo é o candidato escrever uma frase no imperfeito quando ela deveria estar no pretérito perfeito, no passé composé. Então, a banca vai descontar, né? A banca vai descontar. Então, precisa entender essas relações entre os tempos verbais, quando nós podemos substituir, quando nós podemos adaptar, né? Porque algumas estruturas do português nós não vamos encontrar no francês, como, por exemplo, essa problemática tem sido discutida. Esse tem sido não tem no francês, né? Então, como que a gente faz isso? Então, eu mostro isso na aula. Então, é a capacidade de um aluno verter, né, para o francês, mantendo o máximo possível a fidelidade ao texto original, contudo, não tendo medo, né, de adaptar quando for necessário. Então, essa adaptação requer também bastante que eu peço aos alunos e alunas nossos para que eles se coloquem no texto, né? Que deixem a marca deles no texto no sentido de personalidade, não no sentido de dar opinião, mas de personalidade. Mostrar que você fez aquela adaptação e que você está seguro de que aquela adaptação é possível naquele contexto. Então, isso tudo é muito valoroso na hora da correção, porque nós que corrigimos, né, sabemos quando o aluno fez aquilo com segurança e não só tirou de trás da orelha e colocou ali. Excelente, Léo. Agora vamos lá, última questão aqui. Gostaria que você falasse, abordando dois públicos, né? Essa pergunta que eu vou fazer. Primeiramente, para quem está começando do básico, né? Boa parte dos candidatos inicia o francês e o espanhol completamente do zero, né? Nunca tiveram qualquer contato com o idioma anteriormente, né? E então, eu gostaria que você passasse para o pessoal aqui algumas dicas, né, de como iniciar, né? Como iniciar essa trajetória para chegar até aqui, né? Ou quem já tem, aí vamos pegar aí os do nível intermediário em diante, os já avançados, né? Como eles podem manter a prática, né? Ou avançar, sair de algum ponto onde estão para desenvolver boas questões. Ótimo. Primeiro, ler, né? O aluno que está iniciando nos idiomas para o CACD, ele precisa ler o mais rápido possível para que ele adquira léxico, adquira conhecimento da estrutura, saiba diferenciar os gêneros. Então, a primeira coisa, ler. E essa leitura é a leitura instrumental, né? Quais são as estratégias linguísticas de que nós lançamos mão para ler um texto em língua estrangeira e não ficar na superfície do texto, poder chegar ali
em outras camadas do texto que somente uma leitura mais atenta vai nos trazer. Então, a primeira coisa que o candidato precisa fazer é aprender a ler, leitura instrumental, porque é a partir dessa leitura que nós vamos fazer todas as outras atividades. Quando o aluno chega no nível, né, de excelência da leitura, nós passamos para o trabalho com as outras habilidades necessárias. E ambas as habilidades serão a forma escrita, né, do idioma. Então, nós vamos primeiro aprender a resumir por meio de textos. Então, eu já dou a dica. Quem já está na fase do resumo, é preciso ler constantemente. Se possível, todos os dias, tirar ali 10, 20 minutinhos de qualidade para passar os olhos nas manchetes dos jornais, ler ali os primeiros parágrafos, ou escolher uma notícia, um artigo semanal e debruçar-se sobre esse artigo, essa notícia, durante a semana, cada dia trabalhando uma parte. E aqueles que já estão no nível que já têm, né, um nível para poder fazer a versão, é reescrever diariamente ou com a maior frequência possível um parágrafo de uma reportagem, de um artigo, tentar, se possível, trabalhar com áudio. Eu sempre disponibilizo aí, né, o link para áudio de textos, se puder. Caso não possa, leia e reescreva para você memorizar acentuação, ordem das palavras no texto, a ortografia, que é um grande fator, né, no francês, quando tem duas consoantes, consoante muda, acentuação. Então, é muito importante. Então, se você é iniciante, leia, aprenda a ler instrumental. Se você está na fase do resumo, a leitura e a capacidade de extrair do texto aquilo que é o mais importante, e na versão escrever, escrever, escrever. Não tem outra atividade. Eu falo, não tem milagre, mas também não tem segredo, né? Não fazemos milagre, mas também não tem segredo. A questão é frequência, frequência com a qual nos expomos ao idioma. Excelente. Pois é, eu gostaria de reforçar também essa questão da leitura, né, da leitura instrumental. Quando nós iniciamos o projeto da linguagem diplomática, né, nós começamos com essa proposta, né, de colocar em primeiro lugar um instrumental para desenvolver entre os alunos o processo de leitura. E isso causa até um certo estranhamento para muitos, né, Léo? Porque nós temos, por exemplo, muitas abordagens que são baseadas em gramática, em ensino de gramática primeiro, ou até mesmo comportamento dos alunos, né? Dos candidatos, digamos assim. Quando eles vão começar a estudar, primeiro, preciso de uma boa gramática para estudar francês, para estudar inglês, e aí eles passam um tempo significativo fazendo aqueles exercícios ali de gramática. Então, o nosso reforço é que e também, né, acho importante não somente a nossa opinião com base na nossa experiência, mas também existem estudos, né, que mostram a eficácia do processo de leitura desde o princípio em relação a uma abordagem puramente, né, vamos dizer puramente, não quer dizer que ele não deve estudar, mas puramente gramatical, né? Então, é um caminho muito mais eficaz, muito mais rápido, né? Você iniciar pela leitura, aprender em primeiro lugar a ler os textos no idioma, ganhar vocabulário naquele idioma e, obviamente, realizar em si o processo real de aquisição da linguagem, né? Fundamental. Então, assim, eu gosto de reforçar essas ideias, né? Até mesmo para sempre colocar aqui a posição, né, do motivo da nossa escolha. E também, obviamente, né, nós abordamos não só a leitura, mas a gramática, vocabulário, no instrumental e etc. Né? Enfim, então vamos lá, vamos encerrar. Queria agradecer a participação, Léo, e deixar um convite aqui para o pessoal. Nós estamos falando aqui de instrumental, resumo e etc.
o convite seria o seguinte: aqui abaixo do vídeo tem um link para a nossa versão demonstrativa. Então, lá o pessoal pode conhecer as aulas de francês instrumental, entender como funciona, e também enviar uma proposta, né, de questão, tem disponível lá, para o Léo corrigir gratuitamente. Né? Então, é uma possibilidade excelente, né? Enfim, uma oportunidade de conhecer o material e ainda ter uma avaliação de como está a sua escrita em francês. Tá bom? Bom, então é isso. Obrigado, Léo. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui até o final e nos falamos no próximo vídeo.